A lição de número 11 tem como título O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. Nos últimos anos tem se tornado comum críticas sobre as chamadas disciplinas espirituais, a prática da oração, a prática do jejum e a leitura das Escrituras, que ao longo dos anos sempre foi visto como virtude, agora tem sido tratado como ameaça à liberdade e à graça. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, é o texto áureo da lição, no capítulo 4, versículo 8, deixa algo muito claro, que a graça que nos salva também nos chama a uma vida disciplinada diante de Deus. O versículo afirma que o exercício físico tem o seu valor, mas o exercício da piedade é proveitoso para tudo, pois traz as promessas para esta vida e para a vida eterna. Mas é fundamental entendermos que as disciplinas espirituais não são meios de merecimento, mas respostas à graça recebida. A Bíblia é muito clara ao afirmar que somos salvos pela graça por meio da fé, e não por obras. No entanto, essa graça nos responsabiliza a vivermos de forma digna do Senhor que nos salvou. Não praticamos as disciplinas espirituais para sermos aceitos por Deus. Fazemos porque já somos aceitos por Ele. E é Jesus que nos ensina isso nas Escrituras. Ele orava de contínuo, jejuava e ensinou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E estas não são práticas restritas à antiga aliança. Ele disse que quando o noivo fosse tirado, uma referência à sua morte, ressurreição e ascensão, então seus discípulos jejuariam. E Paulo amplia esse entendimento na sua carta aos Efésios e em suas outras cartas no Novo Testamento, ao falar da luta entre a carne e o espírito. E é pelo motivo dessa batalha diária que as disciplinas espirituais são necessárias para aquele que nasceu de novo. Ela alimenta a nossa nova natureza criada em Cristo e enfraquece a velha. Quando nós investimos tempo na meditação da palavra, na oração e no jejum, ajustamos o nosso foco nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, como Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3. Pensai nas coisas que são do alto. Aquilo que alimentamos é o que cresce. Quem semeia na carne colhe corrupção, e quem semeia no espírito colhe vida. As disciplinas espirituais, se usadas corretamente, não anulam de forma alguma a graça, não traz nenhum tipo de merecimento humano. Muito pelo contrário, elas são fruto da graça. Não é esforço para ser salvo, mas dedicação para viver como quem já foi salvo. E nesta lição nós somos convidados a refletir sobre esse aspecto essencial da vida cristã, o fortalecimento do espírito por meio das disciplinas espirituais. E é importante salientar a comparação que Paulo faz entre os exercícios que mantêm o corpo saudável e a necessidade de exercitar as disciplinas espirituais para permanecer firme, vigilante e piedoso. Textual em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo destaca que o exercício físico tem valor, mas o seu valor é limitado, temporal. Já a piedade é proveitosa para tudo, porque carrega promessas para esta vida e para a vida que há de vir, a vida eterna. Mas essa piedade deve ser desenvolvida com constância, dedicação e propósito. Cabe aqui salientar o que é a palavra piedade, a palavra pietatis do latim, que significa sentimento dos deveres. E do grego, como veremos mais adiante, a palavra eusebeia, pronunciada assim para ficar mais fácil de entender, significa reverência ou, mais ao pé da letra, colocar a face no chão, composta por dois termos, eu, que quer dizer bem, e sebomai, que significa venerar. Palavra esta que aparece 16 vezes no Novo Testamento, com dois significados principais. Às vezes, traduzida por piedade, significa misericórdia, como em Lucas capítulo 17, versículo 13, no episódio da cura dos 10 leprosos. No versículo 13 desse capítulo, Lucas descreve o pedido daqueles homens a Jesus, que disseram: Mestre, tem piedade de nós. E a palavra aqui no original não é eusebeia, mas é eleu, que significa misericórdia. Mas em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 11, Paulo diz: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. A palavra aqui é eusebeia, traduzida por reverência ou devoção, como modo de vida, como estilo de vida, não como uma prática eventual. E nós vemos esse estilo de vida baseado nessas práticas de leitura da palavra, oração diária e jejuns, na vida de vários personagens bíblicos, como Daniel. E aqui, quando Paulo exorta Timóteo a cuidar de si mesmo e da doutrina. Isso requer disciplina espiritual, tanto na vida interior como na vida exterior, quanto no seu testemunho público. Uma fé saudável começa no secreto, mas se manifesta de forma visível em público, na conduta diária, no bom proceder. O espírito humano precisa ser nutrido diariamente, assim como o corpo físico. Quando nós negligenciamos as disciplinas espirituais, uma vida de devoção a Deus, enfraquecemos na nossa comunhão com Deus. Mas quando
exercitamos as disciplinas espirituais com fidelidade, fortalecemos o nosso homem interior e crescemos em comunhão, discernimento e perseverança. Mas é importante salientarmos aqui que Paulo não está desprezando o exercício corporal ou o cuidado com o corpo. Ele próprio precisava estar bem para enfrentar viagens cansativas a longas distâncias, trabalhos intensos, assim como Jesus percorreu várias aldeias e cidades, anunciando o reino de Deus. No entanto, Paulo enfatiza aqui que nenhum exercício físico pode produzir frutos espirituais que a piedade produz. A Escritura nos adverte sobre dois perigos, dois extremos perigosos. O perigo de reduzir a piedade apenas a práticas exteriores, como faziam os escribas e fariseus. Eles oravam, jejuavam e cumpriam os seus rituais, mas o seu coração estava cheio de uma religiosidade falsa, de hipocrisia. E o segundo extremo, que é desprezar totalmente as disciplinas espirituais em nome de uma espiritualidade sem compromisso. A verdadeira piedade une uma vida interior transformada e práticas espirituais constantes. Jesus deixou muito claro em seus discursos que oração, jejum e leitura não são instrumentos de autopromoção. Pelo contrário, são instrumentos de discrição e humildade, porque quando essas práticas se tornam um espetáculo, a recompensa deixa de vir de Deus, limitando-se apenas à aprovação dos homens, algo passageiro e sem valor. A piedade bíblica não é exibicionismo e nem mecanicismo, algo que deve ser feito mecanicamente, apenas para cumprir um ritual. Deve ser fruto da graça, resposta do amor a Deus. Resumidamente, as disciplinas espirituais e uma vida de piedade não competem com a graça, nascem dela. A verdadeira piedade se manifesta quando o cristão transformado cultiva práticas interiores e o conduz a uma vida santa, reverente e comprometida com Deus e com o próximo. Ainda usando a analogia, ou seja, a relação de semelhança entre o exercício para o corpo e os exercícios para o espírito, ou seja, as disciplinas espirituais, Paulo deixa claro que assim como o corpo enfraquece, quando deixa de ser exercitado, o espírito também perde a força, quando negligenciamos a vida de devoção a Deus. E todos nós sabemos como é difícil manter uma vida disciplinada, uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos praticamos, menos vontade temos de praticar. O corpo se torna rígido, lento e mais limitado. Da mesma forma acontece com a vida espiritual. Quando deixamos de orar, jejuar e meditar nas Escrituras, menos vontade teremos de fazer isso. Os movimentos espirituais ficam curtos, a sensibilidade diminui e riscos da verdadeira atrofia espiritual aumentam. É por isso que a Escritura nos chama a atenção, em Hebreus capítulo 12, versículo 12. Levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E às vezes a fraqueza espiritual é tão profunda que sentimos os seus efeitos e consequências no próprio corpo. E a negligência a essas disciplinas espirituais podem trazer consequências sérias. E a apatia espiritual abre caminho para o engano. Quando a oração, o jejum e a meditação perdem espaço, também perdemos discernimento. Verdades antes tão sólidas, tão concretas na nossa mente, tornam-se superficiais e o pecado passa a ser relativizado. Filosofias vazias, presentes em nosso século, começam a tomar espaço em nossa mente e moldar os nossos pensamentos, não só individuais, mas coletivos como igreja. E assim o secularismo, presença de princípios mundanos dentro do comportamento cristão em uma comunidade, ganha mais espaço e a comunidade abandona a piedade. E por esse motivo, Paulo incentiva Timóteo a ir da teoria à prática. Essas disciplinas não são apenas ensinadas, não é apenas um conjunto de doutrinas. Elas precisam ser praticadas, vividas, separando o tempo diário para praticá-las, principalmente nas primeiras horas do dia. A vida cristã não é neutra e nem passiva, não deve ser. A Bíblia ensina que o cristão vive em constante luta espiritual. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais, do mal que atua nas regiões celestiais. E ignorar essa realidade é um perigo muito grande à fé. O nosso inimigo é astuto, é sagaz, é estratégico e persistente. Ele arma ciladas com o objetivo de enfraquecer o cristão, de neutralizar a sua fé, ferir o espírito, confundir a mente e, sempre que possível, atingir também a família. Seu propósito é roubar, matar e destruir. Por isso, a negligência espiritual nunca será inofensiva. Diante dessa batalha invisível, as disciplinas espirituais não são opcionais, elas são essenciais. A oração constante, a comunhão diária e a vigilância espiritual são parte da nossa proteção. Paulo nos exorta a orar em todo o tempo, no Espírito, porque somente em Cristo nós encontramos a abundância de segurança, pois é Ele quem nos guarda e nos sustenta. E além disso, há as distrações do nosso tempo, da nossa era.
Vivemos em uma geração marcada pela pressa, pela velocidade intensa constante, pelo excesso de estímulos, o mau uso do tempo, o celular e as redes sociais, consumo constante de conteúdos virtuais. E aí, sem percebermos, estamos diante de uma arma silenciosa contra a nossa vida espiritual, que rouba o tempo, o espaço da oração e a atenção à palavra nos cultos. E a dependência virtual, digital, tem afastado muitos cristãos da disciplina espiritual. Por isso a palavra de Deus nos chama à prudência, a aproveitar as oportunidades, como disse Paulo, remindo o tempo porque os dias são maus, colocando Deus no centro da nossa rotina. Viver uma vida vitoriosa exige disciplina espiritual, vigilância e prioridades bem definidas. As disciplinas espirituais nos mantêm atentos, fortalecidos e firmes na batalha espiritual. E nós não lutamos sozinhos, precisamos permanecer conectados com aquele que já venceu, não só individualmente, mas também coletivamente, conectados uns com os outros. Resumidamente, as disciplinas espirituais não são um acessório da vida cristã. Sem querer ser redundante, elas são essenciais. É uma necessidade vital do cristão. Assim como o corpo precisa de alimento diário e exercício corporal para permanecer saudável, o nosso espírito também precisa das disciplinas espirituais para manter a sua saúde e o seu equilíbrio. As disciplinas espirituais nos fortalecem e nos capacitam a enfrentar as forças das trevas pelo poder de Deus. A Bíblia nos exorta a orar sem cessar. E em Mateus capítulo de número 6 e versículo 11, no Sermão do Monte, no ensino de Jesus sobre a oração, Jesus deixa claro que a oração deve ser um exercício diário. Quando ele diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, demonstrando assim que a oração é um exercício que deve ser praticado diariamente. Rotina, prática e perseverança devem fazer parte das disciplinas espirituais na vida de um homem piedoso. Disciplina significa obediência a regras, comandos, hierarquia e regulamentos. Isso não diz respeito a uma obediência cega, diz respeito ao que a vida exige, que é ordem e padrão. Nada no nosso corpo fora de ordem ou fora do padrão funciona corretamente. Nos exames clínicos que fazemos, na identificação de anomalias na nossa biologia, prova que a vida só consegue ser preservada na manutenção desses padrões. Isso nunca será um processo fácil, mas é um processo possível e vital. A nossa comunhão com Deus, a manutenção da nossa fé. Se esta lição edificou a sua vida, compartilhe com mais alguém. Curta, inscreva-se no canal. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.